Olá, eu sou Delma Silva, e gostaria de, em primeiro lugar, agradecer por esse momento tão importante para nós aqui no Estado, né? Agradecer a todas as pessoas que estão conosco nesse diálogo com Conceição Evaristo hoje, nesse mês da consciência negra, a abertura desse mês, que é uma referência ao legado de Zumbi dos Palmares, referência histórica de luta por liberdade, por expressão, por autonomia, e há mais de 300 anos que nós fazemos essa referência, né? Essa conquista que nós tivemos. Então, eu gostaria de falar um pouco sobre como a literatura de Conceição Evaristo tem me tocado no que se refere às humanidades, à solidariedade, respeito ao outro, essa referência de família, a família no sentido africano que está presente nos seus textos, não é? Porque necessariamente é a relação sanguínea, não é? Então, isso permeia muitos dos textos que eu li, e as referências de construção de identidade. Por exemplo, em Poncia Vicêncio, isso é muito forte, o incômodo com esse nome que carregamos, que não foi um nome escolhido pela família, por nós próprios. Isso é muito presente. O Vicêncio era o dono, né, daqueles territórios, daquela região, e que agrega as pessoas como uma referência de propriedade. Então, isso é muito importante, porque quando nós vamos discutir as reflexões e referências de identidade, esse lugar de pertencimento, né, e o nome é um dos primeiros lugares de pertencimento que nós temos conosco, que nós construímos, isso é muito forte na Poncia Vicêncio. Além de toda a solidariedade que permeia, que costura o romance. O irmão que pensa e que vai em busca dessa irmã e que retorna. Essa referência está também muito forte nos contos em Olhos d'Água, aquela referência tão forte do acordo em que existe entre os excluídos de sobreviver, de combinar não morrer. Então, essa aliança pela vida, pela proteção coletiva, né? Então, também me chama muito a atenção na literatura. E depois, em Becos da Memória, o próprio título traz muitas reflexões, essas memórias que nós temos, essas memórias que nos fortalecem, essas memórias, né, que são tão importantes para sabermos de onde viemos, qual é a nossa força, né, a nossa construção desse país. Eu costumo dizer que quanto mais a gente sabe da nossa história, mais a gente se afirma com muita segurança. E a memória é esse lugar de afirmação a partir de uma consciência de quem se é. Então, todas essas referências são referências que a literatura de Conceição me permitiu fazer. Além do que, eu penso que tem outro elemento muito lindo, que são as águas. Esse elemento fluido estão muito presentes na literatura dela. Então, eu gostaria, inclusive, que Conceição falasse um pouquinho dessa fluidez, desse ser individual e desse ser coletivo, que não existe coletivo sem indivíduos, que o indivíduo é o que constitui os coletivos, né? E os vínculos que vão sendo construídos nesses processos, né? Eu penso que essas referências são referências extremamente significativas e que dão sentido para, a cada ano, nós reafirmarmos as resistências, as existências, né? A confraternizarmos, né, em luta permanente com esse campo de afirmação de direitos, de expressão de vida.
E eu acho que a obra de Conceição, ela se situa nesse lugar de afirmação, né, de reconhecimento, de história, de memória, de solidariedade e respeito. Então, eu gostaria, né, de destacar essas referências enquanto leitora e também enquanto uma estudante que fui da Escola Dom Vital. Então, quando eu tomei conhecimento dessa iniciativa, né, do Conversa com o Escritor, eu logo me mobilizei, me disponibilizei para ser colaboradora desse processo, dessa construção. Eu estudei na Escola Dom Vital, em Casa Amarela, no bairro em que nasci. Fiz os primeiros anos nessa escola. Né? Sou pesquisadora da educação das relações étnico-raciais e sou uma pessoa extremamente comprometida com a qualidade da educação pública, com os estudantes, com todos os que fazem essa educação a partir desse lugar de professor, pesquisador. E eu penso que é uma referência muito significativa para mim nesses processos e dentro desses tempos, né, da pandemia, sistemia, não é? que alguns falam recentemente. Então, meu agradecimento a todas as pessoas que se mobilizaram para que esse momento fosse concretizado, né, se tornasse real. E para nós aqui ele já é histórico, porque conseguimos fazer tantas coisas e historicamente sempre conseguimos. Então, a minha gratidão, a minha admiração e a minha felicidade por esse momento. Muito grata.